Fala, meus queridos, tudo beleza aí? Vamos de 10º exercício da nossa série. Hoje nós vamos de Enem 2016, um problema classicão também e muito interessante, lindo problema. Vamos dar uma olhada, ó. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, ou as polias de Arquimedes também, é atribuída a ele, a Arquimedes de Siracusa. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. Então, a figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Então, a figura está exemplificando aí justamente o enunciado aqui. Estaria a força aplicada por ele, que nós teríamos as polias móveis e a polia fixa. E aqui estaria o navio sobre a areia da praia. Então essa força ele informou que é de 400 newton, o coeficiente de atrito estático entre o navio e a superfície aqui seria de 0,8 e a massa aqui de 3.000 kg para ele. Ele pergunta o seguinte, ó, qual é o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes, ou seja, qual deve ser o número de polias móveis para que com essa força aqui de 400 newtons ele tenha conseguido puxar esse navio? Gente, vamos dar uma olhada aqui antes numa coisa. Ó. Eu vou falar rapidinho sobre as polias móveis e o que acontece quando a gente então tem associação de polias desse tipo. Repare, nesse tipo de associação, a gente sempre tem que ter uma polia fixa, no caso, essa polia aqui, ela é fixa, claro, e as outras polias que são móveis. Então, se a gente porventura aplica uma força nessa alavanca aqui, ó, o que significa? Vamos chamar essa força aqui de F. Então, ela vai repassar por essa corda, né? Essa força ela vai ser transmitida por essa corda, fazendo com que essa polia aqui suba porque ela é justamente móvel. Quando ela sobe, ela puxa essa polia, que por sua vez puxa essa polia, levantando aqui então, por exemplo, essa massa aí. Vamos ver o que acontece com essa força F. Repara, você vai lembrar que em cordas e cabos, quando você aplica uma força, se essas cordas ou cabos forem inextensíveis, essa força ela é repassada integralmente para todos os elementos desse cabo, dessa corda. Então, essa força F, com essa intensidade que foi aplicada, ela vai aparecer justo aqui, ó, justamente aqui. Então, aí está aparecendo a F. Só que, como é uma corda que está ligada aqui nessa polia móvel, essa força ela vai aparecer aqui também, ó, e ela vai ter também o módulo igual a F. Agora, repara, vamos para essa polia agora. Ela está sendo puxada para cima, através daquela primeira polia móvel, com uma força F do lado direito e uma outra força F do lado esquerdo. Concordam comigo? Então, aqui, ó, vai aparecer um 2F. Beleza. Como é a mesma corda que está aqui nesse lado aqui dessa polia, aqui vai aparecer um 2F também. Olha só que interessante. Com isso, essa terceira polia que está aí, ela vai ser puxada desse lado aqui, ó, com a soma dessas duas forças, claro. Então a gente vai ter aqui um 4F e pelo fato de ser uma corda só, ela vai ser repassada desse lado. Então, na verdade, a gente vai ter aqui, ó, essa força que foi aplicada aqui de F, ela está sendo multiplicada, está aparecendo 8F para puxar essa esfera, no caso aí. Então, como é que a gente pode equacionar isso? Eu vou fazer de duas maneiras para vocês. Primeiro, a maneira
tradicional, vamos pensar o seguinte, ó, qual que é a força de resistência que o sistema tem? Então, se o objetivo é levantar essa esfera, a força de resistência do sistema vai ser justamente essa força aqui, ó, que é a força peso desse material aí, dessa esfera. Bom, para equilibrar essa esfera, a gente tem que aplicar uma força para cima no sistema, pelo menos igual à força peso. Então, o que a gente pode falar aí? Então, para pelo menos equilibrar esse sistema, significa que as forças para cima tem que ser igual às forças para baixo, só que para cima a gente tem um total aqui de 8F. Agora eu vou trabalhar com o módulo. Então, se a gente igualar esse 8F aí, olha só que lindo, esse 8F, que é a força que apareceu, nesse caso com 3 polias, né, móveis. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 8F é igual a força peso. Significa que essa força que F que foi aplicada aqui, ó, naquela alavanca, ela vai ser P sobre 8. Então, o que significa? Que a força que a gente tem que aplicar, ela tem que ser o peso dividido por 8. A gente teve uma vantagem aí tremenda. Porque se fosse um sistema com uma polia fixa só, a força ia ter que ser igual à força-peso. É a força que você faz, por exemplo, para carregar essa caixa aqui. Vai ter que aplicar uma força nela aqui, ó, que é justamente igual à força-peso, minimamente, para a gente conseguir suspendê-la. Agora, ali, a força aplicada, ela está sendo P sobre 8. Legal, né? Então teve uma puta vantagem mecânica. Então como é que a gente pode generalizar esse problema? A gente pode generalizar da seguinte maneira. Se, porventura, vamos trabalhar com a hipótese de ter só essa polia aqui, ó, móvel. Então a fixa tem que sempre ter. A fixa não gera vantagem mecânica alguma, mas a móvel sim. Vamos trabalhar com a hipótese de ter somente essa polia e esse bloco aqui, essa esfera, está acoplado justamente aqui, ó. Então, veja só, para duas polias, ou seja, para uma polia móvel. Então, uma polia móvel. A gente vai ter aí 2F, né? Que está puxando, ó, 2F, teria que ser igual a força-peso. Então, a força mínima a ser aplicada seria a peso sobre 2. Para duas polias móveis, o que aconteceu? Então a gente tem essa, que está indicada aqui já, mais essa aqui, ó. Então, na verdade, ele está sendo puxado com esse 4F. Então, vou colocar aqui, ó, 4F igual a P. Então, essa força aí, aplicada, ela tem que ser igual a peso dividido por 4. Vamos só fazer isso, então, para o caso de 3 polias móveis. E aí você vai perceber o seguinte, meus queridos. A gente tem aqui, ó, esse equacionamento que a gente chegou. Uma situação que está ilustrada aí. Então, esse 8F apareceu para equilibrar a força-peso. Significa que a força aplicada ela tem que ser P sobre 8. Repara, o que está acontecendo daqui para cá? E se tivesse 4, isso ia se repetir dessa maneira. Repare que a gente tem um 2 aqui. Deixa eu colocar em vermelho. Ó. 2 aqui, 4 aqui, 8 aqui. Se a gente tivesse 4 polias, ia aparecer 8 de cada lado, ia aparecer 16. Então a próxima seria P sobre 16. Então a gente tem uma relação aí exponencial, né? 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 2, aqui 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então a gente consegue assim generalizar a situação para isso, porque essa manifestação vai ser repetida ao longo desse raciocínio. Então a gente pode fazer a seguinte generalização, ó, que a força aplicada no sistema, feito por você ou por Arquimedes no caso, é igual. Repara só, essa força-peso aí, ela é uma força que deve ser vencida. Eu vou chamar ela de força resistente,
porque aí é o peso, mas pode ser outro tipo de força, pode ser a força de atrito, inclusive, que tem a ver com a questão. Então eu vou escrever assim, ó, força de resistência, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, tá legal? Então n, vou colocar aqui, é igual ao número de polias móveis. Isso facilita. Isso aqui facilita bem. Então, se a gente tem isso aqui guardado conosco, a gente pode resolver o problema muito mais tranquilamente. Ou você vai distribuindo, como foi feito aqui, para a gente chegar nisso. Tá? Repara, vamos fazer a checagem. Quando a gente tem uma polia móvel, então repare, esse caso aqui ó, é 2 elevado a 1. 2 polias móveis, a gente tem esse caso aqui, ó, 4 é 2 elevado a 2. Ó. E aqui é P sobre 2 elevado a 3, para o caso de 3 polias móveis e assim por diante. Então, quem ele quer saber lá no problema do Enem, ele quer saber esse N aqui, ó. Interessante, hein? Vamos ver. Quem seria a nossa força de resistência? Repara, a força de atrito estático máxima a gente consegue calcular. Ela está sempre contra o movimento, nesse caso, claro, né? Então, essa força de atrito estática máxima, que é a que a gente vai ter que vencer. Ela que vai ser a nossa força de resistência. E foi dado aqui o coeficiente de atrito estático e a massa desse navio. Então, com isso, a gente consegue calcular essa força de resistência. Por quê? Porque veja aqui, ó, nós temos o peso, força-peso, né? E aqui a gente tem a força normal. Beleza. Como ele está num plano horizontal, significa que elas têm os módulos iguais, então a gente consegue calcular a normal. Por que isso? Porque para calcular a força de atrito estática máxima, ou seja, é o máximo que ele aguenta até começar a se locomover, ou seja, a iminência do movimento, também chamada de força de destaque. Olha só, ela é igual a μ estático, que é o coeficiente que ele informou, vezes a normal. Então, nesse caso aqui, a normal vai ser igual a força-peso. Por quê? Porque está no plano horizontal. Então, essa força é facilmente calculável. Repare, ela vai ser 0,8 vezes a normal, que é igual ao módulo da força-peso. Ou seja, se a massa dele é de 3.000 kg, a gente vai ter uma força-peso aqui, que vai ser igual ao módulo da normal, de 3.000 vezes 10. Massa, hein? Então, essa força aí, ó, que eu posso chamar, essa força de atrito estático máximo, que eu posso chamar de força resistente, essa que a gente vai ter que vencer, no caso o Arquimedes teve que vencer, ela vai ser igual, bom, aqui ó, 10 vezes 0,8, 8, né? Vezes 3, 24.000 newtons. Então, essa força aqui é a força que a gente vai ter que desvencilhar. Seria análogo a essa força-peso desse cara aqui, ó. Ela é a nossa força de resistência. Muito bem. Quem que a gente precisa? Ó, a força aplicada é essa. Ele informou que o Arquimedes aplicou uma força de 400 newton, meus queridos. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, que essa força aplicada, vou chamar assim, ela vai ser igual a força resistente dividido por 2 elevado a n. Massa, hein? Olha só, a força aplicada foi de 400 newtons. Beleza. A força de resistência foi de 24.000. É a força de atrito estática máxima, dividido por 2 elevado a n. E agora, como é que a gente faz para descobrir esse n aqui? Bom, vamos deixar ele isolado. Então vamos multiplicar os dois lados por 2 elevado a n, para ele aparecer do lado esquerdo, olha lá, e sumir de lá de baixo, né? E a gente vai fazer a divisão dos dois lados por 400 para esse cara aparecer ali, né? Então a gente vai ter, ó, 24.000 dividido por 400. Então a gente faz aqui umas simplificações, tchau, tchau, tchau. Vai ficar, ó, 240 dividido por 4, que é 60.
E agora? Bom, meus queridos, essas potências de 2, elas são muito utilizadas, né? Então, o que a gente sabe? Que você pode fazer na unha, né? 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3, assim por diante. Mas é bom a gente ter esses valores mais ou menos prontos, porque eles são muito importantes na linguagem binária, na parte de informática também ela aparece sempre. Repare que é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, o 2 elevado à quinta, a gente sabe que é 32. O 2 elevado à sexta é 64. Então, se o 2 elevado à quinta é 32, só que aqui tem que ser 60, ó. Então, o número mínimo não pode ser 5, tem que ser 6, ó. O 6 passou um pouquinho, passou, mas é melhor passar do que faltar. Então, o número mínimo é aqui, ó, alternativa B, 6 polias móveis. Lindo, né? Então, é um problema muito bom que envolve as polias de Arquimedes, da distribuição de força, força de tração e também o cálculo de força de atrito estática máximo e também a relação de força-piso normal. Então, espero que vocês tenham compreendido a questão bacana, hein? Eu deixo o meu abraço a vocês e a gente se vê amanhã. Até já!